Vamos voltando, vamos voltando. Obrigada, filho. Nossa, que chique. Pronto. Vou compartilhar a tela novamente. Na lista de habilidades. E a gente estava no 7, sendo que eu já falei do 8, do 9 e do 10. Não, o 9 eu não falei, não. Mediar conflitos entre indivíduos ou entre grupos. Essa mediação é um papel do psicólogo em situações, por exemplo, organizacionais, escolares. Na clínica, poderíamos citar o caso da psicologia, da clínica de família, terapia familiar, né? Onde eu vou ter, ou casal, onde eu vou atender duas pessoas, as duas pessoas geralmente têm ideias diferentes, e eu vou ter que saber como mediar um conflito entre as pessoas e entre os grupos. Então, como que faz isso? Como que media um conflito? Primeiro que antes de começar qualquer discussão, seja uma reunião, seja uma sessão de terapia, de grupo ou de casal, a gente precisa estabelecer as regras. Então, tá claro que o psicólogo está na posição de gestor daquele grupo, ele está na condição de líder para qualquer situação. E aí os indivíduos têm que entender, regra básica, que muitas vezes as pessoas se esquecem. Quando um está falando, o outro tem que ouvir, não pode atropelar a fala do outro. Alguns conflitos são mais difíceis do que outros de serem mediados, sem dúvida. Quando a gente fala mediar conflito, não se preocupa, não significa que a gente tem que ter solução para tudo. Mediar é, olha, o fulano tem essa opinião e você tem essa opinião. São opiniões diferentes? Sim. Ah, então fala, de qual lado que você está a favor? Não, você não tem que escolher um lado. De maneira alguma a gente tem que tomar partido. A gente só tem que ensinar para as pessoas que mesmo pensando diferente, é possível conviver. A gente precisa respeitar a opinião um do outro para ser possível conviver. Deixa eu admitir essas pessoas aqui. Ok. Ficou claro que é uma habilidade importante do psicólogo mediar o conflito, seja entre indivíduos, seja entre grandes grupos? É muito importante a gente saber se colocar numa posição imparcial. Por mais que lá no fundo, lá no seu íntimo, você tenha a sua opinião, e você toma partido, mas isso não pode ser explícito. Você não pode deixar transparecer se você está do lado de A ou de B, ok? 10 eu já falei. 11, expor fatos que são desagradáveis. Às vezes acontece da gente ter que mostrar o espelho para a pessoa e falar, olha aqui o que você acabou de falar, você tem ideia de que você disse que você tem essa característica? Você tem ideia de que isso é negativo? É uma ideia ruim para você apresentar. No caso, quando a gente trabalha no RH, às vezes a gente tem que expor um fato desagradável. Eu tenho que expor, não necessariamente um desligamento, mas eu tenho que expor para ele uma reclamação. Aconteceu uma reclamação do seu setor, você precisa melhorar nisso e nisso. As pessoas têm dificuldade, muitas vezes, de ouvir isso. Mas a gente tem que ter a habilidade de dizer para o outro que existem questões desagradáveis a respeito dele que precisam ser corrigidas. Expressar empatia. Alguém falou empatia quando a gente estava fazendo a nossa listinha. Sem dúvida, a empatia faz parte, deve fazer parte da lista de habilidades dos psicólogos. Não tem como a gente trabalhar com a emoção do outro sem ter empatia. Controlar aspectos não verbais da comunicação. Alguém falou isso também, que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa postura, com a nossa expressão facial. Eu não posso
me expressar muito à medida de que o outro vai fazer uma leitura e isso pode atrapalhar o andamento da psicoterapia. 14. Defender propostas ou ideias. Eu posso levantar uma bandeira? Posso. Eu posso ter uma ideia, uma proposta que eu vou defender, desde que isso não vai ferir o código de ética do psicólogo, desde que isso também não vai interferir no meu trabalho. Por exemplo, se eu estiver trabalhando dentro de uma universidade, eu estou trabalhando numa universidade, eu sou professora universitária. Existem circunstâncias que os alunos perguntam para mim, professor, e o que é que você acha disso? Se é a favor ou é contra? Eu posso defender a minha ideia. Ao mesmo tempo que eu tenho que prestar muita atenção lá no 7. Eu posso expressar a minha opinião, mas eu tenho que pensar que eu sou formadora de opinião. Então, é bem frágil isso, mas eu tenho o direito de defender a minha ideia, defender os meus princípios. Quando que eu não posso fazer isso? Se eu estiver no número 9, se eu estiver mediando um conflito e um pai é a favor de determinado comportamento e a filha é contra esse comportamento e os dois estão brigando. Aí eles viram para mim e perguntam assim, qual que é a sua opinião? Nessa hora, eu não posso defender a minha opinião, não é importante nesse momento. O principal é a gente tentar fazer com que vocês entrem num consenso. Se vocês não vão pensar igual, que pelo menos vocês saibam respeitar as opiniões diferentes. Mas nesse momento, gente, eu não posso expressar a minha ideia, porque senão eu vou tomar partido e aí vai ficar complicado. Então, eu posso defender as minhas ideias? Posso, mas tem o lugar e a maneira, o momento certo para isso acontecer. O psicólogo precisa saber trabalhar em grupo? Ah, gente, por isso que vocês trabalham em grupo na faculdade? Ah, é porque é uma habilidade muito importante. Se você um dia for trabalhar numa equipe multiprofissional, num hospital, você precisa saber lidar com o médico, com o fisioterapeuta, com o enfermeiro, com o fonoaudiólogo, você precisa saber lidar com a equipe multiprofissional. Se o profissional não souber trabalhar de maneira cooperativa, vai ser muito difícil. Vocês já trabalham em grupo desde o primeiro semestre, vocês sabem que tem pessoas que são mais fáceis de trabalhar, tem pessoas que são mais difíceis de trabalhar em grupo. Tem gente que migra de grupo em grupo porque não deu certo num, não deu certo no outro. Isso é preocupante. Por que que isso acontece? Vocês que trabalham em grupo, cuidado, vocês já estão construindo o seu próprio marketing. Quando você se formar, alguém vai pensar assim, não, ele trabalha com criança, não vou encaminhar, nossa, não li os trem na disciplina lá de desenvolvimento, não fazia nada, o trabalho nós fizemos tudinho, só pôs o nome dele, como que eu vou encaminhar para ele? Vocês percebem que vocês já estão construindo a sua imagem profissional desde a faculdade? Desde que eu me formei, eu sei quais são os colegas da faculdade. Tem gente que eu vejo no Instagram e penso, meu Deus, está atendendo família, misericórdia. Dá vontade de denunciar. Como assim que consegue trabalhar com família, né? Mas não vou julgar não. Às vezes melhorou os problemas que tinha, né? Às vezes a pessoa desenvolveu, mas que dá medo, dá, tá? E o marketing de vocês não é só para os seus colegas, para os seus professores também. Tem uma turma, algumas pessoas que já fizeram odontologia, eu fui professora deles, e agora eles estão atuando. Eu já fui em vários alunos meus. Uma que trabalha com harmonização facial, outra que faz também estética relacionada à sobrancelha, outra que faz botox, outra que faz canal, outra que fez extração de dente de pessoas da minha família. Então, assim, são alunos meus que um aluno indicou, outro, professor, eu não faço extração de siso não, a aluna minha falou. Porque na clínica que eu atendo, que eu trabalho, eu tenho aluna minha que fez odontologia quando eu era professora lá. E aí ela foi minha aluna de novo na pós-graduação de odontopediatria.
E aí, quando a gente estava lá trabalhando na pós-graduação, eu como professora e ela como aluna, eu falei assim, eu estou procurando uma clínica para eu atender. Professora, a gente abriu uma clínica e tem uma sala, e desde então trabalho com elas. Então, quando meu filho precisa de atendimento, ela cuida. E aí, um dia eu precisei de extração de siso para um dos meus filhos. Ela, professora, eu não trabalho com extração, não. Mas a senhora lembra do fulano? Aluno meu também. Lembro. Ah, ele trabalha com extração? Nossa, levo demais. Por quê, gente? Porque eu lembro que era um bom aluno, um aluno dedicado. E olha que a minha matéria nem era da prática da odontologia, era psicologia. Mas mesmo assim, eles já construíram a imagem profissional deles desde quando eles eram meus alunos. Então, quando vocês se formarem, tem pessoas também que a gente vai indicar de olho fechado, pessoas que foram alunos dedicados, estudiosos, e a gente vai falar, nossa, que gracinha, está trabalhando nessa área, vou encaminhar. Não atendo criança, mas tem aluno que trabalha com criança, vou encaminhar para esse aluno. Então, é muito importante saber, desde a faculdade, fazer a construção do seu marketing profissional e pessoal. E isso acontece quando vocês trabalham em grupo ou quando vocês têm dificuldade de trabalhar em grupo. Isso é muito sério. 16. Elogiar aspectos positivos de outra pessoa. Vocês já viram o tanto que é importante, o tanto que é gostoso receber um elogio? E eu não estou falando de aparência física. Estou falando de elogio. Nossa, como você é assim, inteligente. Nossa, que legal! Como você trabalha bem com esse tema. Eu acho tão importante, tão legal receber um elogio, então eu preciso dar esse elogio também. As pessoas gostam de receber elogio, então a gente tem que elogiar. Se você está trabalhando numa empresa, se você trabalha num hospital, não seja aquela pessoa que está lá no RH só para dar bronca. Ih, a psicóloga te chamou e agora, hein? Vai ganhar bronca ou vai ser demitido? A gente não pode ter esse estigma. Não, às vezes eu chamei para elogiar o trabalho bem feito que aquela pessoa tem feito, tá? Então elogie. E tem gente que tem dificuldade de elogiar. E aí, se tem essa dificuldade, vamos desenvolver essa habilidade aí, porque ela é importante. Solicitar favores quando necessário. Já viu que tem gente que tem dificuldade de pedir favor? Gosta de fazer as coisas sozinho? O Caio levantou o dedo. Pois é. Já pensou trabalhar em equipe, ficar calado e não pedir nada? Fica louco. Vai fazer tudo sozinho, vai ficar doido. A gente precisa saber pedir favor. Não é pecado, não é feio, não é errado. A gente é humilde. Admitir que eu preciso da ajuda do outro. 18. Eu posso discordar da opinião do outro? Lógico que eu posso. Eu não preciso ser ríspido, sem educação. Eu não preciso me exaltar, mas eu tenho direito, sim, de discordar da opinião do outro. 19. Fornecer feedback. Aqui está feedback positivo e ali no 25 está negativo. Eu já posso falar dos dois. Quando eu estou no RH e eu aplico um teste, quando eu estou em qualquer posição de avaliação, eu aplico um teste, faço uma entrevista, faço uma avaliação, é muito importante eu fazer uma entrevista de devolutiva. Quando a gente for falar sobre entrevista daqui uns dias, a gente vai falar sobre os tipos de entrevista e eu vou explicar sobre a entrevista de devolutiva. Tem alguns profissionais que não dão feedback. Por exemplo, se o candidato foi selecionado, liga para ele, ó, você foi selecionado, pode vir trabalhar. E os outros? Não recebe nunca uma ligação para dizer assim, olha, infelizmente, não foi dessa vez, você saiu muito bem nos testes, nós vamos colocar você aqui, ó, em stand-by, se surgiu uma outra vaga, a gente entra em contato, mas no momento a vaga foi preenchida por outro candidato. Pronto! Qual que é o problema de fazer esse tipo de comunicação? Então, a gente tem que dar feedback. Seja positivo, seja negativo, a gente sempre tem que fornecer informações para o outro. Porque isso, se a gente não fizer isso, a gente causa ansiedade no outro. Já pensou? Você ser a causa da ansiedade? Ano, Oi, Adriane. esse Luana. ano, eu acho que eu fiz umas 10 entrevistas. Eu não recebi nenhum feedback. Nenhum.
Que feiura desse povo, Eu tô Adriane. dizendo, Tati, que esse ano é muito estranho. E nem, tipo assim, se você receber ligação daqui dentro de 3 dias, é porque você conseguiu. Se não, esquece. Nem isso. Aí é muito ruim, porque realmente a gente fica muito ansioso. Fica olhando, tem gente que fica lá toda hora vendo se o telefone tem sinal, né? Será que meu telefone tá desligado? Porque o povo não me dá um retorno, né? Coitado. E às vezes a pessoa, o outro já está trabalhando lá, já tá com os documentos na empresa e o outro candidato esperando. Realmente, isso não é humano por parte do profissional não entrar em contato, não fazer esse feedback. Só um minutinho que eu vou dar uma bronca aqui. Polly, para com isso. Ai, gente, muito interessante dar aula em casa. O que mais? Controlar aspectos da fala. Quando eu estou falando com o outro, eu tenho que tomar muito cuidado, porque modulação, fluência verbal, nós estamos falando de quê? De tipo de vocabulário que eu utilizo. Eu não posso usar nenhum vocabulário científico demais, um vocabulário específico demais, porque o outro pode não me compreender. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso usar um vocabulário popular demais, chulo demais, gíria demais, porque isso não condiz com a minha profissão. Então, não estou dizendo que eu não posso, por exemplo, se eu vou dar uma palestra para adolescente numa escola, lógico que eu vou falar, e aí, galera, eu vou conversar de Polly, com vocabulários que eles vão me entender, que vai chamar a atenção, porque se eu ficar conversando com linguagem muito diferente, eles não vão entender nada, vão ficar com sono, né? Então eu tenho que tomar cuidado com a minha fluência verbal. Modulação. Às vezes, gente, a gente fala uma coisa e pode ser entendida diferente por causa do tom de voz que eu utilizo. Então eu tenho que tomar cuidado. Às vezes o outro pensa que eu tô cansado só porque minha voz está arrastada. E aí parece que eu tô com má vontade de conversar, má vontade de atender. Então eu tenho que tomar muito cuidado com aspectos da minha fala. Eu tenho que me fazer bem compreendida. Nesse 21, iniciar adequadamente uma conversa, aí para frente vai ter, além do iniciar a conversa, vai ter o manter adequadamente a conversa e encerrar adequadamente uma conversa. Vocês já conversaram com uma pessoa que você começa a conversa e a pessoa não dá prosseguimento, não dá um trem ruim na gente, a gente começar a conversar. E quando a pessoa nem sabe começar a conversar. Eu que não tenho essa dificuldade, eu acho até difícil dar exemplo, porque eu faço amizade em fila de espera, se brincar, né? Então, eu começo a conversar com as pessoas, quando estou muito tempo perto de uma pessoa, eu começo a conversar. Nossa, mas por que só tem 2 caixas atendendo essa fila de 20 pessoas? Não é? Nossa, não é? É desumano uma coisa dessa. A gente começa a conversar e aí, de repente, tá trocando receita. Então, eu que não tenho dificuldade de iniciar uma conversa, eu acho difícil exemplificar. Mas o psicólogo, ele precisa saber iniciar uma conversa. Seja em qualquer área de trabalho, qualquer área de atuação. Precisa saber iniciar, precisa saber manter uma conversação, mostrar interesse na fala do outro, trocar ideia. Eu não posso deixar só o outro conduzir a conversa, eu também tenho que pôr a minha opinião. E saber encerrar. Às vezes tem gente que acha difícil encerrar. O psicólogo não pode achar difícil encerrar porque ele tem 50 minutos de sessão e o paciente está contando um negócio e está legal demais. E eu não posso interromper? Posso, devo. O outro paciente tem horário marcado e está esperando lá fora. Então eu falo, olha, a gente pode tentar conversar sobre isso então na próxima sessão, porque agora o nosso tempo está encerrando. Então, habilidades importantes: iniciar, manter e encerrar uma conversa. Essa 22 é complicada. Em algum lugar vai ficar mais complicada ainda, eu não sei o número de cor, mas a 22 é lidar com críticas justas. Em algum lugar vai estar lidar com críticas injustas.
Quem gosta de ser criticado? Ninguém. A gente não precisa amar ser criticado. Deixa eu pôr o computador na tomada, peraí. Não está dizendo que eu preciso gostar de ser criticado, mas eu preciso lidar com essa crítica. Ok, você acha isso de mim? Você achou isso da minha atitude? Tá bom, vou pensar a respeito. Quem sabe você tem razão, né? Eu não duvido disso, não. Então, a gente precisa saber lidar com críticas. Pessoal, nós estamos na 22, eu vou chegar, e a gente já falou da 25. Então, eu vou falar da 23 e da 24, nós vamos chegar na metade da lista, e na próxima aula a gente continua a lista, tá bom? Coordenar atividade grupal. Um psicólogo precisa saber coordenar. Isso é uma atividade de liderança. Não são todas as pessoas que têm essa habilidade de liderança. Então, se você tem dificuldade de coordenar um grupo, já pensou se você for contratado para uma equipe multiprofissional de um hospital? E aí, de repente, eles falam, olha, nós vamos dividir a equipe, você vai liderar tal parte e eu vou liderar tal parte. E aí você fala, não, não sei liderar, não. Eu não sei coordenar a equipe, não. Ah, meu filho, você não fez faculdade? Você não é psicólogo? Você precisa saber coordenar uma atividade em grupo. O que é coordenar? Não é mandar, é delegar tarefa, distribuir funções, observar quem está fazendo o quê, para poder ver se o trabalho está andando direitinho. Não é mandar. Talvez as pessoas confundem. Eu não gosto de liderar porque a pessoa não gosta de mandar. Mas há uma diferença entre essas duas atividades. E a 24 é incentivar o outro enquanto ele estiver trabalhando, enquanto ele estiver desenvolvendo um trabalho. Motivação. O psicólogo precisa motivar a sua equipe, precisa motivar o outro. Nem só a equipe, ele precisa ter... Vocês estão escutando os cachorros? Ou é só eu que estou escutando os cachorros? Tá dando para ouvir? Tá, Maria? Para com isso, vocês dois. O que está acontecendo? É só o que me faltava. Incentivar o outro no trabalho desenvolvido. Pode ser, inclusive, gente, no consultório com um paciente. Olha só, você conseguiu até agora. Você vai continuar com... Ah, não, mas eu tô tendo tal dificuldade, estava indo tão bem, de repente agora eu não consigo mais. Não, você consegue. Aí eu mostro para o outro a caminhada que ele já percorreu e mostro para ele que ele consegue continuar percorrendo essa caminhada, que ele vai conseguir ter sucesso no tratamento, ele vai conseguir ter sucesso naquilo que ele começou a fazer. Então, é importante a gente saber incentivar, motivar as pessoas que dependem do nosso trabalho. Bom, chegamos então na metade da lista. Agora vocês vão ter acesso à lista, vão poder lê-la, vão ler o artigo também. E na próxima aula, nós vamos conversar, discutir sobre as habilidades restantes. E se ficou alguma dúvida, vocês podem expor. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo ok, então? A Amanda sumiu. Ah, não, a Amanda tá ali. Ela tinha sumido só do quadradinho pequeno. Então, ok. Eu vou encerrar então agora, porque deu 1 hora que nós estamos juntos. E aí, na próxima aula, a gente termina a lista de habilidades. Ela já está no liceu de vocês, tá bom? Vocês podem começar a fazer aquela atividade que eu pedi para vocês. Olha, não é uma atividade para vocês entregar para mim. Mas eu gostaria que vocês fizessem essa atividade e eu vou dar um jeito de vocês mostrar para mim o que vocês estão fazendo. Se tivesse em sala de aula, eu ia querer ver a quantas anda o trabalho de vocês, mas eu vou criar uma estratégia para poder observar. Por que eu não preciso que vocês entreguem para mim? Porque é muito particular. É muito particular, é de cada um, e eu não preciso ter acesso a essas informações. São informações para vocês mesmos, para vocês se desenvolverem melhor, tá?
Então, eu vou criar uma estratégia de como que você... Talvez o modelo de legenda que vocês estão criando, e aí vocês vão mandar para mim só o modelo da legenda, quem sabe seria uma maneira de ver se vocês estão trabalhando ou não, ou as principais características que vocês acham que já possuem. Eu vou criar uma estratégia, se vocês quiserem me sugerir alguma coisa, eu aceito sugestão. Essa atividade precisa computar com valor de nota. Eu já quero que ela valha como um pós-aula, por exemplo, para vocês, sabe? Mas eu não quero receber a lista inteira de todos vocês, porque eu acho ela muito da privacidade de vocês. Então, eu vou querer ver como vocês estão trabalhando, mas não ter acesso à lista. Vamos pensar juntos sobre essa estratégia e a gente conversa mais na próxima aula, tá ok? Professor, essa legenda, eu vou fazer eu mesmo, né? A minha, tipo assim, consigo, preciso disso, ficar melhor. Uhum. Não tem uma fixa, não, né? Não, Eu mesmo vou criar a minha. Exatamente. Você vai criar a sua. Cada um vai fazer a sua legenda. Se é colorida, se é com bichinho, se é com desenho, se é com X, estrelinha e coração. Cada uma vai fazer a sua legenda. Então, gente, muito obrigada porque vocês ficaram comigo nesse tempo. Espero que tenha sido uma aula proveitosa, que vocês tenham conseguido captar a importância dessas habilidades para a futura profissão de vocês. E a gente continua no nosso próximo encontro. Mas a gente se vê antes na aula de desenvolvimento, segunda-feira, né? É segunda? Segunda-feira, então. Um abraço. Tchau, tchau.